Fala aí, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, aqui na nossa aula, nós vamos falar sobre o Thomas More, ou Thomas More, tá? Vocês podem ver ele com esses dois nomes, a versão latina ou a versão inglesa, tá? Bom, o Thomas More, que vive de 1478 até 1535, tá? O Thomas More, apesar de cronologicamente ele tá até anterior, né, a alguns outros autores que nós já vimos aqui, como Jean Bodin, Jacques Bossuet, Thomas Hobbes e até o próprio Maquiavel, inclusive, tá? Ele segue por uma outra linha de raciocínio. Ele não tá naquele grupo, por mais que eu já tenha falado com vocês, inclusive, como essa concepção de teóricos do absolutismo, ela tem que ser entendida de uma maneira muito atenciosa, porque tem algumas pegadinhas nesse aspecto aí, mas o Thomas More ele já vai seguir por uma outra linha de raciocínio. Inclusive, até alguns estudiosos entendem o Thomas More ali já num contexto ali de um pré-iluminismo, tá? Ou, mais especificamente, ele era um grande humanista, ou seja, ele segue ali uma linha de raciocínio bastante diferente, apesar de, como eu já falei, cronologicamente, ele está anterior, né, a outros autores que nós já vimos por aqui. Bom, qual era o contexto histórico do Thomas More, ou Thomas More? O Renascimento cultural e humanista, tá? E humanismo. Ele era um homem, né, renascentista, ele era um humanista por si só. Ele está ali no auge, né, desse período que é a virada do século XV para o século XVI. Então, como todo homem reflete do seu tempo, a gente vai ver que as perspectivas do Thomas More são muito afetadas pelo humanismo e pelos ideais trazidos por essa noção, tá? E especialmente porque, como ele é um homem da virada do século XV, do século XV para o século XVI, tá? Ele vive um momento em que vários paradigmas do medievo, da Idade Média, estão sendo quebrados. Eu tenho novas perspectivas de pensamento que a gente já viu. Para quem tiver dúvida, volta lá no videozinho que nós falamos sobre a modernidade. A modernidade ela está crescendo nesse período, ela está nascendo, ela está se estabelecendo, ela está criando suas bases. Tá? Então ele é uma pessoa que pega justamente essa quebra desse paradigma, esse rompimento que, obviamente, nenhum processo ele é ríspido, ele é um processo vagaroso que vai acontecendo com o tempo, mas ele é bem perceptível na obra do Thomas More. O Thomas More ele era um homem que fazia parte da corte do Henrique VIII, tá? Que vocês provavelmente já conhecem a história dele, vocês já viram nas suas aulas de história. Tá? Que o Henrique VIII ele é um homem que ele tem vários problemas no seu reinado. Ele inicialmente ele era um rei considerado muito bonito, mas que depois ele sofre um problema de saúde, ele fica rancoroso, ele não consegue ter herdeiros, herdeiro masculino, ele tem uma série de esposas, assassina uma série de esposas, ele estabelece uma nova religião, enfim, é um reinado bastante conturbado. Tá? E além desse reinado bastante conturbado, o rei Henrique VIII ele está situado num período curto que é o chamado absolutismo inglês, tá? Que tem como monarcas de maior destaque Henrique VII, Henrique VIII e Elizabeth I. Então, durante esse curto período de tempo, já que a Inglaterra tinha uma tradição que data desde a Magna Carta, lá de 1215, de ter ali um protagonismo, um papel bastante importante, né, do parlamento, durante esse curto período de tempo após a Guerra das Rosas, os monarcas ingleses tiveram um protagonismo maior, e especialmente durante o reinado de Henrique VIII, esse autoritarismo do rei ele foi bastante perceptível, e o Thomas More vai ser um grande crítico desse período, tá? Para somar a tudo isso, as reformas religiosas que estavam acontecendo na Europa, né, a reforma luterana, a reforma anglicana, como vai acontecer na Inglaterra, tá? E na Inglaterra, especificamente, isso foi bastante conturbado, porque além da corrente anglicana, a igreja fundada pelo próprio rei Henrique VIII, lá em 1534, com o ato de supremacia, tá? Haviam outras correntes calvinistas que chegaram até a Inglaterra, né? Correntes presbiterianas, correntes anabatistas. Então, a Inglaterra ela vai ter várias vertentes religiosas que vão provocar uma série de conflitos. Então,
tudo isso vai influenciar bastante na ordem, tá? E nas ideias, melhor dizendo, estabelecidas pelo Tomás Moros. Um detalhe que é muito importante: o Tomás Moros era um católico, tá? Então isso é bastante importante para a gente entender a principal obra dele, que é a Utopia, que nós vamos ver agora, tá? Bom, a Utopia é um livro bastante curtinho, vocês conseguem ter acesso fácil a essa obra, tá? E essa obra é dividida em dois livros. O livro 1, que tem como personagem principal Rafael Rito Lodeu, que é um pseudônimo, tá? Que é um viajante dessa ilha de Utopia que chega até a Inglaterra. Então, quando ele chega até a Inglaterra, especialmente a Londres, tá? Ele vê toda aquela situação, aquela desigualdade, aquela miséria. Então, isso era uma grande crítica à sociedade inglesa daquele período, altamente hierarquizada, com a nobreza ali tendo um papel fundamental nessa sociedade, ao mesmo tempo que já vinha ali uma burguesia ascendente, mas boa parte da população estava completamente alijada, né, das benesses do poder. Então, esse personagem, o Rafael Rito Lodeu, chega e tem ali uma grande surpresa com aquilo que ele vê em Londres, tá? E isso nada mais era, como eu já falei, que uma crítica ao Henrique VIII e a autoridade dele em relação ao parlamento. Tanto é que, por esse motivo, depois do Tomás Moros, ele vai ser morto na Torre de Londres, tá? Por ter essa crítica muito forte ao governo que existia naquele momento do Henrique VIII. Já no livro 2, tá? O Tomás Moros, no livro 2 da Utopia, ele vai explicar o que seria esse conceito de utopia, essa ilha chamada Utopia. Era uma ilha afastada, tá? Que era formada por algumas cidades, ou seja, ela não era algo único. Existiam ali diferentes formas de organização, mas que mesmo assim, tá? Mesmo tendo essas diferenças, os políticos e os líderes políticos dessas localidades na ilha de Utopia, eles eram eleitos por amor, tá? Não por amor entre homem e mulher e coisa parecida, mas por amor ao ato político, por amor às suas localidades, ao seu povo e afinidade àquela profissão, ou seja, somente as pessoas que tivessem maior afinidade, maior a carreira política e a organização, a administração e amor a seu povo eram eleitos para esses cargos. O dinheiro na ilha de Utopia ele era desnecessário, porque as relações elas se davam em bases de troca e especialmente de necessidade, ou seja, ninguém consumia ou pegava aquilo que não precisava, tá? Além disso, a propriedade privada ela era inexistente, porque não haveria necessidade, já que as pessoas só pegavam aquilo que precisavam e os administradores eles estavam ali por serem as melhores pessoas preparadas para aquele cargo. E todas as pessoas tinham acesso a serviços públicos, aos serviços básicos, segurança, alimentação e coisas do tipo, tá? Então, tudo isso era sintetizado na utilização dos bens somente quando fosse necessário, ou seja, ninguém usava mais nem menos do que necessitava, somente o necessário. E a partir de toda essa lógica, a ilha de Utopia ela funcionava de maneira quase que perfeita e só tinha-se um porém para você fazer parte desse governo, desse contexto. Era necessário acreditar em Deus. Lembra que eu falei que o Tomás More ele era um católico? Então ele tinha essa concepção forte dentro dele, até porque o rei que ele tanto criticava rompe com a Igreja Católica e funda, entre aspas, a própria igreja. Então existia aí uma outra crítica inerente na obra do Tomás More ao Henrique VIII, a questão de respeitar a tradição católica. E com tudo isso é criado o conceito de utopia, que até hoje nós utilizamos, e esse conceito de utopia é basicamente alcançar uma circunstância, ou um patamar, ou algo que fosse, que é inalcançável, mas que sempre deve se mirar, né? Como dizia inclusive Galeano, as utopias são necessárias. Então esse conceito de utopia, esse inalcançável, é criado com a obra de Tomás Moros, que tem nisso uma importância fundamental, porque esse conceito de utopia e utopias é muito abordado em provas de Enem, mesmo que o Tomás Moros em si não seja abordado, o conceito que ele cria é abordado em vários outros contextos. Beleza, galera? Então é isso, valeu, grande abraço.